Excelentíssimo doutor Fábio Petengil, espero que tenha pronunciado de forma correta vosso sobrenome, excelência. Aqui figurando como ilustre presidente desse tribunal do júri, tenho a honra de atuar em alguns processos nessa comarca de Aripuanã, como defensor dativo, assim como neste processo. Tenho orgulho de prestar o serviço de forma dativa, exercer o dom que Deus me deu em prol dessas pessoas desafortunadas. Em todos os processos que atuo nessa comarca, Vossa Excelência sempre atuou de forma profissional, zelosa, cordial, tratando a defesa em igual patamar de hierarquia. Nem sempre as decisões de Vossa Excelência têm concordância da defesa, mas Vossa Excelência, como sempre, atua de forma a distribuir não a justiça e não a agradar qual seja a parte for. Alguns clientes me pedem para recorrer de algumas decisões de Vossa Excelência e sempre respondo, não dá não, a decisão é de lavra do Dr. Fábio, dificilmente vai reformar no tribunal. Recordo que recorri de apenas uma decisão de Vossa Excelência, não por erro, mas por descontentamento do cliente. Todas as vossas decisões de Vossa Excelência são sempre coerentes e técnicas. Atualmente, na prática, está raro encontrar juízes técnicos e imparcial como Vossa Excelência. Esta é a primeira vez que atuo na sessão do Tribunal do Júri aqui na comarca de Aripuanã e espero de coração que seja a primeira de muitas, doutor Fábio. Receba meus abraços fraternais. Eminente doutor Fábio Bosso, digno representante do Parquê Estadual. Em iguais termos, hoje é meu primeiro júri em embate direto com Vossa Excelência. Acredito que teremos outros mais. Vossa Excelência se mostrou combativo, fez um belo trabalho no sumário de culpa e aqui no plenário popular. De forma majestosa, como todos os membros do Ministério Público de Mato Grosso, fez um belo discurso, mas que eu ouso discordar. Mas esse é o papel da defesa, não é mesmo? O órgão ministerial estadual possui grandes promotores, procuradores, e não seria diferente neste caso. Em outros processos que atuamos em conjunto, mas em lados opostos, sempre me tratou a parte diversa com o respeito e a cordialidade que lhe é peculiar. Dr. Fernando, receba minhas vênias e meu deferimento. Aos serventuários da Justiça que atuaram neste processo com tanto carinho, preparando-o para que aqui estar em perfeitas condições para o jurado. Sem Vossas Excelências, nada disso seria possível, pois o processo não é composto somente dos juízes, partes, advogados e Ministério Público, mas 90% são de vós, os serventuários, que atuam no processo, enumeram as páginas, disponibilizam documentos, resumindo, fazem o trabalho árduo, o trabalho burocrático. Quando precisei falar tanto na secretaria quanto no gabinete, sempre fui muito bem tratado por todos os servidores. Em especial, quero cumprimentar todos os servidores da Justiça, em especial a doutora Fran, a doutora Laura, o doutor Ricardo, que sempre são os que mais mantêm o contato nessa comarca. Em nome dessas pessoas, recebam todos e todas dessa vara minhas sinceras homenagens. Ao acusado, o senhor Paulo, eu espero estar na altura e cumprir com as expectativas a mim depositadas. Neste dia tão importante, onde o jurado que ali estão julgarão o futuro de sua vida. Eu cumprimentaria também a família pleiteada, mas não estão aqui, não se fazem presente. Por final, aos nobres juízes de fato, os senhores jurados, a Vossas Excelências, pessoa que recai o fardo mais pesado nesta segunda fase do julgamento do Tribunal do Júri, que é a prolação de um veredito para traçar uma linha de futuro para o senhor Paulo. Ele é considerado o nosso par, porque o Tribunal do Júri é aquele que julga crimes dolosos contra a vida, que ao revés de juiz togado, é julgado pelo povo. Pois o que suplico a vós é que proceda o julgamento daquele semelhante, por mais abjeto que ele seja, não deixe de ser de carne e osso. Em que pese a conduta a ele imputada seja abjeta, ele é ser humano, que em tese ele é par de cada um de nós. Ele vai ser julgado em primeiro instante por nós homens, mas vós sois aquele que haverão de prolatar uma decisão. E este ato é um ato singelo. Vós, depois de jorar provas, extirpados do convívio social de seus afazeres, constritos em sepultar do seu silêncio, com as consciências apenas em seus atos e suas decisões, consultando apenas a vós mesmos, para fins de prolatar essa decisão tão difícil.
Neste mistério árduo que recai sobre o ombro de cada um de vós, pleiteio a menor possibilidade de erro possível, para que não sejam vós assombrados pelo badalo da consciência ao cair da madrugada e ao romper de um novo dia, dando conta. Eu condenei por quê? Aqui não se faz vingança, aqui se distribui justiça. Por isso, nós, a defesa, confiamos nos excelentíssimos jurados que aqui hoje farão justiça. Aqui, então, hoje, cumprimento especial aos doutores juízes de fato, a doutora Lucilene, doutora Lívia, doutora Rosa, doutora Elisângela, doutor Genivaldo, doutora Marcela e doutor Cleiton, por estarem aqui, nesse dia de hoje, prestando um serviço essencial e louvável. Recebam todos o meu carinho, meus cumprimentos e minha admiração. E antes de iniciar aqui os debates, eu gostaria de pedir aos senhores jurados um pouco de credibilidade. É complicado quando nós, a defesa, assumimos a tribuna, porque já se cria aquele estigma de que o Ministério Público é a voz da verdade. E como disse o doutor Fernando, é o estigma que o Ministério Público seja o advogado de acusação. E isso ocorre porque sempre que o órgão ministerial vai em público, na mídia, se comporta como advogado de acusação. Não estou falando de Vossa Excelência, doutor Fernando, mas em geral. Sempre criticando o acusado, falando que as provas são claras e cabais para condenação. E a mídia nunca dá espaço para a defesa. A defesa é sempre obscura, tenta tirar água de pedra. E quando há absolvição de crime, ninguém da mídia volta para narrar o que aconteceu. Ninguém para falar, lembra dele? Afinal, ele era inocente. Então fica aquela mensagem subliminar que o Ministério Público tem sempre a voz da verdade e cabe à defesa o árduo trabalho de discordar e tentar provar o contrário. Vou fazer um compromisso com Vossas Excelências, o jurado, de me ater apenas o que está dentro dos autos, me comprometo a tratar simplesmente o que está aqui. Nada mais, nada fora disso. E hoje vamos julgar o senhor Paulo. Eu vou começar explicando a vós como acontece o processo judicial até que se chegue aqui no tribunal do júri. A denúncia ofertada pelo Ministério Público é uma petição inaugural. Nela não se tem a verdade real. Quando o Ministério Público propõe uma ação penal contra alguém, não significa dizer que essa pessoa realmente ela seja culpada. Significa dizer apenas que existem indícios, elementos mínimos de autoria e de materialidade. Mas o que, afinal, é materialidade e autoria delitiva? A materialidade delitiva é quando se tem a prova de que um crime ocorreu, seja ele um boletim de ocorrência, depoimento de um policial, depoimento da vítima, laudo pericial, etc. E vários outros documentos que podem comprovar a materialidade delitiva. Já a autoria delitiva, o próprio nome já diz. É descobrir quem causou aquele crime materializado pelas provas ungidas no processo. Não vou reproduzir aqui nenhum processo, nenhum vídeo a Vossas Excelências. E tudo que vou falar é oriundo das provas colhidas dentro deste processo. Ou seja, o depoimento do policial que atendeu a ocorrência, que foi testemunha de acusação da vítima e do senhor Paulo. Os vídeos reproduzidos pelo Dr. Fernando nos bastam. Eles servem para provar que Paulo nada teve intenção de matar. E que Francisco é um lunático. No caso em julgamento, inconteste que tem uma materialidade delitiva. O senhor Paulo confessou que teve uma discussão acalorada com a vítima. Eu pergunto, mas deste ato foi possível verificar da conduta do senhor Paulo a intenção de matar a vítima Francisco? É aí que reside a dúvida. E nessa dúvida nós vamos absolver o senhor Paulo e desclassificar essa conduta para lesão corporal. Mas nós vamos discutir isso mais adiante. Eu não vou discutir aqui materialidade delitiva. A vítima realmente sofreu o que ela narrou, ela relatou ali no sumário de culpa. Ela levou um tiro no pé. E inconteste também a autoria delitiva. O acusado, o senhor Paulo, confessou que atirou na vítima na região dos seus pés. Mas fica a pergunta, se o acusado confessou o crime, por que nós vamos julgá-lo? Não seria mais fácil prolatar a sentença do que perdermos o tempo aqui?
Vou lhe dizer que não. O Código Penal brasileiro confere aos autores dos fatos, os atores dos fatos delitivos, ou seja, aquele que cometeu o crime, a possibilidade de ter excluído a sua culpabilidade ou até mesmo que seja desclassificada essa conduta para um crime de menor potencial. E quem vai decidir o futuro da vida do senhor Paulo são vós, os jurados, os juízes do fato. Temos aqui apenas 1h30 para falar sobre o ocorrido. E dessa 1h30, vossas excelências irão prolatar um veredito que será o futuro do senhor Paulo pelos próximos 10 a 15 anos. Pouco desproporcional, não concordo? São vós que vão decidir a conduta, se é culpável ou não. Vou começar então a contar como realmente aconteceu a história posta em julgamento. Alguns pontos da história vão bater com a narrativa do Ministério Público, mas outros pontos importantíssimos não vão bater. Afinal, vossas excelências vão responder aos quesitos que irão fazer a vós, e vai ser fácil responder que desclassificam a conduta do senhor Paulo para o crime de lesão corporal, ou ao menos, na pior das hipóteses, afastar as qualificadoras do crime de homicídio. O senhor Paulo, ele era casado. O senhor Francisco, a suposta vítima, ele era seu funcionário. E certo dia, no passado, o senhor Paulo, aqui posto em julgamento, descobriu que o senhor Francisco, homem de extensa e vasta ficha criminal, lembrem-se disso, ele estava dando em cima da esposa de Paulo, chegando a perturbá-la, inclusive. Várias foram as tentativas amigáveis, cordiais, de dialogar, de fazer com que Francisco parasse de perturbar a sua esposa. Várias conversas ocorreram, todas sem sucesso. Não aguentando mais aquela situação, se dirigiu até o sítio onde a vítima trabalhava. Travaram então uma discussão de mais ou menos 30 minutos. Esta informação está dentro do processo. O próprio Paulo confessou isso. Certo momento, Paulo ficou estressado com o rumo da conversa, após Francisco ter desaforado Paulo por várias vezes. Então, Paulo mostrou a arma e, num ar de fúria, disse ao senhor Francisco: vou te matar se não parar de perturbar a minha esposa. Ocorre que essa ameaça foi da boca para fora. Concordo aqui com o doutor Fernando. Temos sim o crime de ameaça, mas não de um homicídio. Se realmente o senhor Paulo quisesse matar o senhor Francisco, como o próprio policial, a testemunha de acusação falou, ele narrou, esse chegaria no sítio deserto, atiraria no peito dele, enterraria ali mesmo. Depois ia embora, ninguém ia descobrir. O próprio PM falou que a experiência de vida é essa. Ninguém chega para matar alguém e fica conversando, batendo papo. Mas não. Paulo mostrou a arma na cintura, ameaçou, mas de fato ele não iria fazer nada. Ocorre que a vítima, o senhor Francisco, aproveitando do tempo que o senhor Paulo deu para ele pensar e se defender, atirou uma cadeira em cima do senhor Paulo e saiu correndo. O senhor Paulo, que já estava com raiva, agora ele ficou furioso, achou aquilo um tremendo desaforo, e por isso então ele atirou no seu Francisco. Mas aqui vem um detalhe muito importante, excelências. Como vocês podem verificar do laudo pericial, o corpo de delito realizado na vítima, o senhor Paulo atirou no pé do senhor Francisco. O próprio doutor Fernando deu essa informação a vossas excelências, não preciso mostrar nada para vós. Novamente, senhores jurados, se quisesse matar a vítima, o senhor Paulo poderia mirar no peito ou na cabeça. Ninguém que quer matar alguém mira no pé. Ele mirou para o pé. Mas a pergunta que fica no ar é: por qual razão o senhor Paulo estaria no sítio armado? Essa resposta também é muito simples e foi respondida pelo Paulo no próprio plenário. Este sempre andou armado para se proteger, em razão de realizar serviços em sítios desertos, na área rural da comarca de Aripuanã. O próprio policial militar, testemunha de acusação, falou em plenário.
que a região rural de Aripuanã é perigosíssima. Presume-se dessa fala que o policial militar falou que é necessário o uso de arma de fogo para se defender. Ele não iria falar isso porque ele é um agente da lei, mas é o que ele quis dizer, implicitamente. O próprio policial militar também disse, também aqui em plenário, como testemunha de acusação, que mesmo que Paulo tivesse essa arma de fogo irregular, nunca teve problema com a polícia. Presume-se que a arma era para defesa pessoal e não para sair fazendo acerto de contas de forma irregular, de forma ilícita, discordial, como a acusação quer fazer. Conclui-se que quando este já se dirigiu até o sítio, lá no local de trabalho da vítima, esse já estava portando a arma. Esta informação é muito importante para que vós, os jurados, retirem a premeditação do crime. O Ministério Público quer dizer que ele premeditou o crime, pegou a arma, colocou na cintura e foi lá resolver esse problema. Mas não. Quem que premedita o crime e vai para conversar com a vítima por 30 minutos? Travar uma conversa por 30 minutos, excelências. Ninguém vai para matar alguém e fica batendo papo. Ninguém. Eu sei bem disso, vossas excelências também. O policial militar que aqui esteve mais cedo, depondo sobre o compromisso de dizer a verdade, testemunha de acusação, não de defesa. Ele disse, experiência de vida de um policial. Dr. Fernando, digno representante do parquê, tenta convencer vossas excelências de que o senhor Paulo deveria fazer um acerto de contas honesto com Francisco, ou seja, dialogando. E ainda fala que o diálogo não era forte, o forte de Paulo, que o perfil de Paulo era o de resolver os seus problemas na bala. Ora, nobres jurados, como narrado em plenário, Paulo dialogou com Francisco por cerca de 30 minutos. Tiveram uma tentativa de acerto de contas honesto. Contudo, a própria vítima, flor que não se cheira, criminoso, causou ira e revolta na vítima. Acabou acontecendo os fatos. Sob o perfil criminoso de Paulo, a própria testemunha de acusação rebateu. Max, aqui em plenário mais cedo, ele é policial da cidade de Aripuanã, vizinho de vossas excelências, pessoa de boa índole, de credibilidade forte, não existe motivo para mentir em prol do acusado. Ele mesmo disse que Paulo, mesmo que tivesse arma, nunca teve problema com a polícia. Ter uma arma não é sinal de perfil agressivo ou que somente resolve seus problemas na bala. A acusação quer fazer crer isso, mas todos sabemos que não. Às vezes as pessoas têm arma, mesmo que de forma irregular, apenas para defender os interesses de sua família. Ou até defesa pessoal, que era no caso do senhor Paulo. Ninguém pode dizer aqui que nunca cometerá um crime de homicídio. Ninguém. Qualquer um de nós, motivado pela ira, quando causado mal injusto, a qualquer um ente querido poderia fazer besteira com o próximo. Acredito nisso. E é o que conta o processo. Essa é a verdade. Nada fora disso. Pelo desaforo de Francisco ao jogar uma cadeira em cima de Paulo, este se sentiu humilhado e acabou por atirar no pé de Francisco. Mas esse tiro foi apenas para assustá-lo. Dr. Fernando, digno representante do Ministério Público, iniciou sua fala dizendo que não estaria claro no processo a motivação do crime, não teria provas. Essa comprovação se tratava de ciúmes, até porque havia contradição entre o depoimento de Paulo e da vítima. A vítima contou que a motivação do crime foi de os crimes antecedentes de Paulo. Mas vou discordar da fala do órgão ministerial. Está comprovado no processo que tratou de motivo de ciúme. A história de Francisco é falaciosa, é lunática. Nem a própria polícia de Aripuanã acreditou no Francisco.
O próprio policial militar que atendeu a ocorrência veio aqui em juízo, em plenário, depor. Narrou que ouviu dizer pela cidade, boato pela cidade, que o crime ocorreu por ciúme. Não houve nada de crime de passado de Paulo. O Ministério Público quer descredibilizar a sua própria testemunha, dizendo que Max, o policial militar que veio aqui mais cedo, não se lembra de nada porque o crime ocorreu há muito tempo. Todos sabemos que quanto mais o tempo passa, a memória guarda somente os fatos importantes. O policial lembrou de fatos importantes e os narrou com precisão. O que quer o Ministério Público é descredibilizar a sua própria testemunha, porque viu que sua testemunha não ajudou a construir um caso de homicídio. Deu um tiro no próprio pé. A história contada pelo senhor Francisco de que Paulo teria ameaçado ele e sua família, que mora em Rondônia, é falaciosa, é mentirosa. Vossas Excelências viram no decorrer do processo que Paulo hoje reside em Rondônia? Tivemos notícia de que a família de Francisco foi morta? Não, não tivemos. Concluímos que o crime que Paulo quis cometer foi o de ameaça, que por algum momento deu errado e acabou atirando no pé de Francisco, gerou a lesão corporal. Logo, o crime que Paulo deveria responder não é esse aqui, o homicídio, mas sim de lesão corporal. Então, nobres jurados, quando perguntarem no primeiro quesito se Francisco foi vítima de disparo de arma de fogo, a resposta é simples, é sim. No segundo quesito, levando para a autoria delitiva, lhes irão perguntar se o Francisco foi vítima de praticado pelo senhor Paulo. Mais uma vez, a resposta também é sim. Mas agora vem a parte que merece destaque. A intenção de Paulo era de causar a morte de Francisco? E aqui a resposta é negativa. Vossas Excelências serão questionados se o jurado desclassifica o crime para lesão corporal. E aí a resposta também deve ser sim. A intenção de Paulo não era de ameaçar, não de matar. Mas deu algo errado, acabou vindo a desferir um tiro de arma de fogo. Este mirou para o chão, acertou os pés. Não era a intenção de um homicídio, mas sim de lesionar Francisco. E essa intenção de assustá-lo era para que não voltasse a perturbar a sua esposa. Foi motivado pelo ciúme, motivado pela ira, pela fúria. Esta é a tese defensiva hoje lançada a Vossas Excelências. Desclassificação para o crime de lesão corporal. Mas se Vossas Excelências, na qualidade de jurado, entenderem que houve a intenção de matar Francisco, temos que discutir sobre as qualificadoras do crime de homicídio. Veja que Paulo foi denunciado por homicídio duplamente qualificado. Pois bem, o homicídio é o ato de matar alguém. Existe ainda o crime de homicídio qualificado, ou seja, quando o crime é cometido por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, ou outros ali que a lei defina como qualificadora. E o Ministério Público hoje quer que Paulo seja condenado por essas duas qualificadoras, a de motivo fútil e a que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao motivo fútil, o próprio Dr. Fernando disse que o motivo fútil é um motivo besta, banal, insignificante, e determinou que esse motivo besta era o ciúme que Paulo tinha por sua esposa. Mas vou passar para Vossas Excelências que não houve motivo fútil, nem prática mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. O Ministério Público quer que Vossas Excelências entendam como motivo fútil o ciúme. Contrariando as palavras do Dr. Fernando, eu trago aqui a ilustre lição de um expert em direito chamado Guilherme Nutti. Ele é um professor e doutrinador brasileiro. Ele é considerado um dos mais renomados doutrinadores. Ele leciona aqui, abro aspas, a relação humana movida pelo ciúme
forte emoção que por vezes verga o equilíbrio do agente não é suficiente para determinar a qualificadora do motivo fútil. Fecho aspas. Esta lição está estampada no seu livro denominado Código Penal Comentado, da editora Forense. Vou mais além, doutor Fernando. O próprio Superior Tribunal de Justiça já disse que o sentimento de ciúme não é motivo fútil, pois se trata de estado emocional, sentimento patológico que não pode simplesmente ser considerado insignificante. Esse entendimento, doutor Fernando, foi firmado no habeas corpus 147.533. Vamos mesmo postular, então, motivo fútil pelo ciúme? Então, assim, quando perguntarem para vossas excelências se aplica a qualificadora do motivo fútil, a resposta deve ser não. Ou seja, que vossas excelências afastam a qualificadora do motivo fútil. Outra qualificadora que o Ministério Público tenta lançar goela abaixo de vossas excelências, a fim de destruir o futuro do acusado, é a qualificadora de que o ato ocorreu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Mediante as provas colhidas nos autos e o depoimento do acusado, que está sentado ali à bunda, no pelourinho do banco dos réus. E o próprio doutor Fernando disse aqui em plenário que a vítima se defendeu usando a cadeira. Ora, isso não é uma defesa? Tentou o doutor Fernando agravar a situação de Paulo, dizendo que ele teria atirado em Francisco no meio do mato e deixado ele sangrando até a morte. Primeiro que ninguém morre com tiro no pé. Ele não ficou lá sangrando até a morte, correu no mato, chegou até o hospital. Não há informações no laudo pericial de que Francisco, em razão dos tiros levados, estaria na iminência de morrer. Como que ele morreria? Então, essa tese ministerial de que Francisco largou ele lá à mercê da própria, à mercê da própria sorte, largado à morte, não se sustenta. Deu sim o tiro, pegou de forma de que não causasse iminência de morte. Francisco se dirigiu até o hospital e se tratou. Simples assim. Não teve tentativa de homicídio, teve tentativa de ameaça que deu errado, foi para lesão corporal. Ninguém largou ninguém sangrando até a morte. Tiro no pé não gera morte. A dinâmica dos fatos é que o acusado Paulo discutiu com a vítima por tempo, mostrou a arma, ameaçou atirar, e antes de qualquer ato, a vítima se defendeu utilizando a cadeira. Se defendeu, depois começou a fugir. Ninguém dificultou a defesa, ninguém tirou a possibilidade de defesa dele. Esse ato de defesa fez com que Francisco saísse ali da cena com vida. Se bem que se ele não tivesse tratado com hostilidade Paulo, sairia da cena do crime até sem tiro, porque essa não era a intenção de Paulo. O órgão ministerial aqui na tribuna disse que ele se defendeu para correr. Logo, onde está o recurso que dificultou a defesa da vítima, excelências? Concluímos que a vítima se defendeu e conseguiu sair da cena do crime com vida. Ou seja, se defendeu. Como é que nós vamos aplicar a qualificadora de impossibilidade de defesa se ela própria se defendeu, afirmado pelo doutor Fernando em plenário? O Ministério Público está equivocado, querendo descer goela abaixo as qualificadoras perante esse conselho de sentença, apenas para prejudicar o futuro do senhor Paulo. Assim, quando perguntarem para vossas excelências se aplicam a qualificadora do ato praticado mediante recurso que impediu ou que dificultou a defesa da vítima, a resposta deve ser não. Afastam essa qualificadora porque a vítima conseguiu se defender. Então, se vós, os jurados, não entenderem pela desclassificação do crime de lesão corporal, entendendo pela aplicação do crime de homicídio, que afastem essas duas qualificadoras pleiteadas pelo órgão ministerial. E se ainda assim persistirem na quesitação, será perguntado se o jurado absolve o réu.
Aqui entra a clemência que eu rogo a vós. Mesmo reconhecendo a autoria, materialidade e tudo mais, é possível que por clemência, vós, o jurado, absolva o réu. E eu peço encarecidamente que o absolvam, pois sei que um crime foi cometido, mas esse crime não teria acontecido se a vítima não tivesse provocado ira no acusado. Francisco não era boa pessoa, não. Conforme certidão criminal, o senhor Francisco responde, inclusive, por homicídio. Este homem deveria estar preso e não causando ira nas pessoas de bem. O doutor Fernando quer dar credibilidade ao Francisco, a vítima. Disse que a história dele é mais convincente, que Paulo teria ido lá no sítio para discutir sobre um possível crime cometido por Paulo, e este teria enterrado o corpo na fazenda. Essa história que o Ministério Público quer soltar goela abaixo, excelências. O Dr. Fernando ainda ironizou, dizendo que seria, então, Francisco um inventor criativo? Eu acho que sim, Dr. Fernando. Lunático, criativo. Veja que nem a polícia deu credibilidade na história contada por Francisco. Não houve por parte da polícia abertura de inquérito policial. Não houve abertura de portaria para investigar os supostos crimes. E convenhamos, esses crimes sim seriam de gravidade concreta. Duplo homicídio qualificado. Qual a razão do ilustre delegado de polícia não ter iniciado as investigações? Por que não indiciou o senhor Paulo por esse suposto duplo homicídio? Eu acho que eu tenho respostas. A história foi inventada por Francisco. Que credibilidade Francisco quer passar com essa história lunática? Aliás, Francisco não está aqui para confirmar a narrativa de sua história lunática. Não foi encontrado, mas ele sabia que o processo está correndo. Poderia vir aqui de forma espontânea. Mas a sua história não se confirmaria. Pegaríamos ele na mentira. Preferiu não corroborar a sua versão dos fatos. Vou ser simples, fugiu porque sabia que estava mentindo. Por sua vez, Paulo, sempre colaborando com a justiça, veio aqui em plenário, disse que esse crime acabou com sua vida, se arrependeu amargamente do que fez. Novamente, o Dr. Fernando não concordou e ironizou. Disse que Paulo ficou somente um mês na cadeia e ficou solto, que não teria acabado com a vida dele. Mas o que o Dr. Fernando não mostrou para vossas excelências é o futuro. O futuro que está na mão de vossas excelências, o jurado. Se condenado por homicídio, facilmente pegará a pena de 10 a 15 anos de reclusão. Homicídio qualificado é crime hediondo, não progride como o doutor Fernando disse. A razão da progressão por um crime hediondo é de 2/5. Esse é o futuro que possivelmente espera por Paulo se condenado. E isso não é acabar com a sua vida? Estar aqui hoje respondendo em plenário popular um futuro que colocará sua vida dentro de um box 2x2 por 10 a 15 anos? Dr. Fernando ainda brincou, se desclassificar para o crime de lesão corporal, não ficará Paulo preso por mais de 1 ano, pois será agraciado com progressão de regime. Dr. Fernando veio aqui e extinguiu a vossas excelências a condenar Paulo por vingança, apenas para lhe dar um corretivo com uma pena maior, mas não é assim que funciona, não. Como eu disse lá atrás, aqui não se faz vingança, se distribui justiça. E se não ficar comprovada a intenção de matar, não importa o tamanho da pena ou quanto tempo ele vai ficar preso, ele deve ter o benefício da desclassificação para o crime de lesão corporal. Aposto que nenhum de vós gostaria de ser condenado por um crime que não cometeu, apenas pelo ar de vingança e na ânsia de ver alguém preso. Peço que julguem com imparcialidade, com harmonia, com paz. Condenem se tiverem provas estampadas dentro do processo. Desclassifiquem ou absolvam se não tiver comprovada a intenção de matar. Faremos aqui justiça. Assim, para que podemos fazer busca pela verdade real, para que vossas consciências não sejam assombradas pelo badalo do erro,
Peço data vênia, excelências, que façam justiça absolvendo o réu. Muito obrigado pela atenção. Sem mais, excelência.